Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso episódio do podcast Caminhos na Vida e hoje fazendo aqui a leitura do livro Criando Prosperidade do Deepak Chopra. Estamos no capítulo 15 de 26 capítulos, então daqui a pouco a gente já começa a ir para a fase final. Você teve aqui grandes ensinamentos, grandes textos, às vezes textos mais curtos, mas com uma complexidade incrível, e que a gente procura então trazer um pouco mais de clareza nas nossas reflexões. O de hoje, ele pode gerar aqui um podcast um pouco maior, mais longo, porque ele não é um texto fácil. Eu digo com relação a gente falar sobre ele, tem muitas possibilidades, né? Então eu vou ler aqui um pedaço desse texto do capítulo 15 e depois a gente fala sobre algumas coisas que a gente passa na vida aqui. O título desse episódio, desse capítulo, se dá como Coexistência dos Opostos. Então ele diz o seguinte: a vida é a coexistência dos opostos, alegria e tristeza, prazer e dor, luz e trevas, nascimento e morte. Uns não existiriam sem os outros. Vivemos as experiências deste mundo através de contrastes. Disse um sábio certa vez: o homem cego de nascimento nunca saberá o que é a escuridão, porque jamais conheceu a luz. Quando existe em nossa mente a serena aceitação dessa vívida coexistência de valores opostos, tornamo-nos cada vez menos preconceituosos. O vencedor e o vencido são considerados dois polos do mesmo ser. Quando não existem preconceitos, o diálogo interior silencia, o que abre as portas da criatividade. Lembre-se que os contatos com os seres humanos não são oportunidades. Vamos ler de novo. Lembre-se que os contatos com os seres humanos são oportunidades de evolução e realização de desejos, e só precisamos manter-nos alerta a elas, o que acontece com o aumento da percepção. A comunicação sincera e aberta libera os canais para o surgimento dessas oportunidades. Então aqui a gente leu sobre o trecho Coexistência dos Opostos, o bem e o mal, o claro e o escuro, o ligado, o desligado. Percebe? Percebe que é tudo uma questão de polaridade e dois caminhos. A gente não tem N caminhos. A gente começa a partir de 2 que se abrem para 4, que se abrem para 8 e assim vai. Essa semana eu tive a grata surpresa e o prazer de encontrar uma pessoa pessoalmente falando no mesmo espaço físico, presencialmente, e que eu só conhecia pela internet, que trabalha junto comigo, e que ele escolheu vir aqui para São Paulo, ele mora no Rio de Janeiro, e ficar mais um dia no trabalho onde ele estava e aonde eu também iria estar, para se encontrar comigo. Então veja, ele escolheu fazer esse tempo a mais. Ele podia muito bem ter vindo um dia e voltado no outro, por custo inclusive, porque não fica barato, mas ele fez esta opção. Esse cara, que se tornou um grande amigo depois que ele se encontrou comigo pela internet e pediu oportunidades de trabalho, e a gente fez aí um tipo de trilha com ele para ele poder começar a estudar e começar a entrar nesse processo de trabalho onde ele está hoje. Mostrou pra gente aqui nesse momento que a escolha dele foi ficar mais um dia e esperar pela minha chegada no lugar onde eu estaria. Com isso, o que ele ganhou? A oportunidade de estar junto com uma pessoa que ele também gostaria de conhecer pessoalmente, a oportunidade de conhecer outras pessoas por meu intermédio
e que cria a partir daí um ponto de amizade, um ponto de conexão. A oportunidade de encontrar mais pessoas da empresa, inclusive o presidente da empresa onde a gente trabalha, para ter esse contato, ele se apresentar, ele se mostrar, e a possibilidade de novas experiências. Então, o que eu quero trazer para você com a coexistência dos opostos é que existem possibilidades incríveis que a gente tem na nossa vida e elas acontecem a todo instante. Vamos lá, quando você nasce, por exemplo, você está lá, vamos supor que você faz parte da grande maioria que esteve numa gestação tranquila, ou mesmo com alguns momentos conturbados, você estava ali protegido na barriga da sua mãe. Você estava ali protegido do frio, você estava protegido da luz intensa, né, que você receberia se estivesse fora. Você estava recebendo alimentos sem ter que pedir. Você estava se desenvolvendo. Mas chega em algum momento na sua vida que você tem que sair desse ambiente, você tem que nascer. E aí você tem o lugar seguro que não existe mais, que não é mais quente, que é frio inclusive. A luz que antes era amena agora é uma luz forte, vinda de refletores que você não sabe nem o que está acontecendo, você não consegue nem abrir o olho. Você respira como você nunca tinha feito isso pelo nariz, e isso dói. Você tem fome e você chora porque a única coisa que você tem que fazer, que você pode fazer para sobreviver é chorar. Você fica sujo porque faz xixi, faz cocô e você chora porque alguém tem que te trocar. Veja como as coisas são duais, assim, são duas formas de entender, um antes e um depois. O que era incrível antes e que era confortável antes, agora não deixa de ser tão diferente assim com relação a ser incrível, mas agora é por você. Agora você tem que fazer a sua parte, né? E agora é um pouco mais complicado. No texto ele fala muito bem que o homem cego de nascimento nunca saberá o que é a escuridão, porque ele vive num ambiente sem luz. Mas fica difícil de fato sentir a falta daquilo que você nunca viu ou nunca teve até que você experimenta algo. Então pode ser que agora esteja passando pela sua cabeça algum momento da sua vida que você teve a chance de conhecer algo que nunca tinha visto antes por um curto espaço de tempo, e de repente aquilo não sai mais da sua cabeça, né? Que fica tão marcante ali que você agora sente falta, né? E aí um pouco mais depois ali ele fala sobre o contato com os seres humanos, que são oportunidades de evolução e realização de desejos. Só precisamos manter o nosso nível de consciência aberto para as novas possibilidades, as novas oportunidades que estão chegando ali. E em algum podcast anterior aqui eu falei sobre a oportunidade da minha vida, uma delas de trabalho que eu perdi justamente porque eu piquei um cartão de visita que eu recebi de uma pessoa no trem em São Paulo, simplesmente porque eu não dei muita atenção para aquele cartão que me entregou naquela hora que eu estava precisando de um emprego, inclusive, para eu mudar de vida. Eu simplesmente peguei o cartão, agradeci a pessoa, coloquei no bolso, a calça foi lavar e o cartão virou farofa. Eu perdi aquela oportunidade. Então, se a gente não está atento a tudo isso que está acontecendo na nossa vida e que a gente não possa escolher entre esse ou aquele, a gente não tem essa consciência, as nossas oportunidades passam na nossa frente muito rapidamente. E qualquer oportunidade que apareça na sua vida é uma oportunidade de crescimento. Qualquer oportunidade. Se você conseguir uma promoção no emprego, é uma oportunidade para você crescer, obviamente, pelo aumento de salário, pelo aumento de responsabilidade, pelo aumento de coisas que você vai ter que fazer de uma forma mais consciente e inteligente. Se você deixou que uma promoção escapasse, ao contrário, talvez isso poderia valer até o seu emprego. Ou se você perdeu o emprego, isso é uma oportunidade para você entender aquilo que te falta, aquilo que você precisa correr atrás, aquilo que você não fez para poder ter um pouco mais de benefícios na sua vida profissional.
Se você perdeu uma pessoa importante na sua vida, aquela que você julgava ser a pessoa da sua vida, entender quais são as dificuldades que levaram você a perder essa pessoa, se foi por você, se foi por ela, se foi por ambiente. Se você encontrou uma pessoa da sua vida naquele momento que você não esperava, melhor ainda ter a oportunidade, a consciência de entender que aquele momento é aquele momento que você precisava para essa pessoa entrar na sua vida. Então a sua vida ela é resultado de uma coexistência de opostos aqui. De uma maneira dual, né? Numa maneira que significa ter apenas duas opções. Né? Ou você está dormindo, ou você está acordado, ou você está com fome, ou você está sem fome. Não existe um meio termo de uma forma produtiva, assim, meio com fome ou meio dormindo. Um meio é resultado de uma confusão que você não percebe para onde você quer ir. Entende? Assim, se de repente você é do tipo de pessoa que fica no meio a meio, qualquer coisa te satisfaz. Se for assim tá bom, se não for tá bom também. Então você fica nessa indecisão de fazer coisas para sua vida. E quando você não toma a rédea, não toma o rumo, não toma a ordem para sua vida simplesmente ela não anda. Ela está ali, sendo levada, porque pode vir uma pessoa que entende que você é facilmente manipulado, te coloca numa situação, já que você não tem mesmo aquela decisão de fazer algo. Você vive a vida como prega o querido Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar de qualquer forma e tá tudo bom. Entende que você não tem essa forma de colocar um passo próprio que vai te levar para o caminho seguinte com, de repente, mais autoridade, com mais conhecimento, com mais sabedoria. E falando aqui as coisas que você pode perder caso você não consiga ao menos escolher aquilo que você quer para sua vida de coisa mais básica possível. Eu sei que nessa época do ano muita gente tem um desejo de vontade de mudar, de fazer algo diferente para a vida. Tem aquele período de renovação, faz a lista, entende que está na hora de mudar, que não quer mais, que a hora é essa. Né? Então, o que eu deixo para você aqui é uma lista de perguntas, novamente, as perguntas que nos atormentam, que não deixam a gente dormir às vezes, e que vai acalmar esse grito forte de você para ver o que você pode fazer nesse momento onde você tem aí a vontade de fazer algo. Então, por exemplo, o que poderia melhorar se eu tomasse essa tal decisão que eu quero agora? Começar um curso, mudar de emprego, conhecer uma pessoa nova, ter pelo menos a proatividade de pedir algo novo para minha vida. O que poderia melhorar se eu tomasse essa decisão? O que eu perderia se eu tomasse essa decisão? O que eu deixaria de lado? Ou o que eu teria que abrir mão se eu tomasse essa decisão? Veja, às vezes o emprego novo ele vem com tanta responsabilidade que se você não tiver aquela ideia de organização do seu dia, da sua vida, você perde muito tempo. E você perde qualidade de vida. Mas não é por isso que você não pode ter um emprego novo. Não é por isso que você não pode ganhar mais. Não é por isso que você não pode assumir uma nova posição profissional na sua vida. O que eu deixaria de ganhar se eu não tomasse essa decisão? Quais são os pontos que eu tenho de ganhos concretos, materiais ou de conhecimento se eu tomar essa decisão? O que vai agregar na minha vida? Aqui vale muito bem a teoria do IC. Aquela teoria que a gente já falou aqui no podcast, que fala que se você trocar, e se eu fizer isso agora, o que eu vou ganhar lá na frente? Se eu fizer isso agora, no futuro, quais são os locais por onde eu possa estar que eu não sei agora? Posso estar morando no exterior? Posso estar com uma casa melhor? Posso estar com uma pessoa mais interessante? Ou posso resgatar o meu relacionamento? E se eu fizer isso agora, nesse momento, o que vai acontecer comigo? É muito melhor você pensar assim do que e se eu tivesse isso antes? Se eu tivesse feito isso antes, a minha situação hoje teria sido outra. Mas assim, é muito vago essa situação. Isso vai te deixar num ponto de conflito tão grande ou maior quanto você querer fazer alguma coisa. E esse é o lado ruim desse pensamento. Então, a dualidade está aí. As duas coisas, o bem e o mal, entre aspas, estão aí. As duas energias estão aí na sua frente para você agora parar um pouco,
decidir aquilo que você quer fazer. E tudo isso começa com uma reflexão para o dia de hoje, que eu vou deixar aqui para você parar um pouco e escrever mesmo a pergunta e a resposta num papel e ler isso todos os dias para você. Quais são os opostos que eu tenho hoje em um determinado problema ou evento na minha vida? Pensa comigo. Eu estou passando por uma dificuldade qualquer. Ali eu tenho que enxergar os dois opostos. O lado bom dessa dificuldade e o lado ruim dessa dificuldade. Então, a pergunta é: quais são os opostos que eu tenho hoje em um determinado problema ou evento em minha vida? Você vai ter a resposta em algum momento. E quando você tiver essa resposta, vai ficar muito mais claro para que você coloque isso numa balança e veja o que vale a pena, o que não vale a pena. Mas faça o exercício. Pare um tempo. Se você é daqueles que falam que não tem o tempo, a minha vida é corrida, duvido que você não tenha tempo de fazer no número 2, por exemplo. Ou duvido que você não tenha tempo de parar um pouco para tomar um copo d'água. 5 minutos que você tenha, você consegue fazer essa reflexão. 5 minutos. E eu duvido que você não tenha 5 minutos hoje, nem que for na hora que você for dormir. Porque você não consegue adormecer em tão pouco tempo. Se você tiver um pensamento acelerado, com várias coisas para fazer. Então, eu vou repetir aqui. Quais são os opostos que eu tenho hoje em um determinado problema ou evento em minha vida? Chegamos ao final do episódio de hoje. Quero agradecer a participação de cada um de vocês que está aqui dando like, comentário, inscrevendo-se no canal. Quem é aqueles que já foram inscritos, aqueles que ainda não foram, se você está vendo pela primeira vez, por favor, inscreva-se aqui nesse canal, porque isso ajuda a gente a subir um pouco mais, ajuda o Instagram, o YouTube, assim como o Instagram também, a entregar mais conteúdos para você, do próprio podcast inclusive. E aí eu conto muito com a sua ajuda. E estamos também no Spotify. Esse episódio ele também vai para o Spotify, onde você digita lá no seu Spotify Caminhos na Vida, você já tem todos os episódios principais que a gente fez hoje aqui. Alguns não vão, outros eu até mesmo não coloco propositalmente, mas a grande maioria está lá. Quero agradecer aqui ao meu grande amigo Robson, que esteve comigo essa semana, fez a minha semana diferente. Eu tive um dia com ele, como eu falei, na mesma empresa, onde a gente conversou, trocou ideias, a gente aprendeu um com o outro, aprendo muito com o Robson. No momento em que ele se dispõe a fazer algo, ninguém para esse rapaz. Conheci por vídeo a família dele, inclusive, numa chamada que ele fez ali para me mostrar pessoalmente, né, a esposa e a filha. E eu quero agradecer demais a escolha que o Robson teve de ficar mais um dia em São Paulo, mesmo com todas as dificuldades que ele tem, mas que eu tenho certeza que foi um ganho para os dois lados, para mim especialmente. Então é isso, fique com Deus. Eu deixo aqui um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo episódio do Caminhos na Vida. Até!